nossa gravação de hoje, tá? Claro, aqueles que puderem ingressar. Bom, então, vamos lá. Mais tarde eu vou disponibilizar essa aula lá na nossa plataforma. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós falamos na aula passada acerca das famílias, né, notoriamente reconhecidas já pela jurisprudência e já pela doutrina, né? Aí eu expliquei para os senhores e para as senhoras, que eu estou olhando aqui no roteiro, né? Vocês devem estar com o roteiro também, que nós falamos de, salvo me engano, foram uma, duas, três, quatro, cinco, sete entidades, né? Reconhecidas já pela jurisprudência e pela doutrina. Que justamente foi a homoafetiva, né? Aí eu falei para vocês também, dentro dessa entidade, a regra do provimento 175 do CNJ, né? Eu falei para vocês, eu acho que vocês devem ter dado uma observada, né? A esse provimento 175 de 2013 que nos remete à interpretação da possibilidade de firmar casamento, né? De firmar registro entre os companheiros homoafetivos. Aí logo em seguida eu falei da Ana Parental, a entidade que é formada pelos parentes, normalmente até os colaterais, é muito mais comum os colaterais, que não há necessidade da presença direta dos ascendentes, dos pais, né? Ana parental vem da etimologia família sem ascendentes diretos, sem a presença dos pais, dos genitores, dentro daquele circuito familiar. Aí logo em seguida eu expliquei para vocês da unipessoal, né, que leva em consideração a vontade de apenas única e exclusivamente de um sujeito, né? Ele está na condição de solteiro ou solteira, né? Eu mencionei isso para os senhores e para as senhoras. Aí eu pedi também encarecidamente para vocês anotarem a súmula 364 do STJ, né, que nos remete à regra da impenhorabilidade dos bens, não só direcionados dentro desse contexto de família, né, voltado precisamente para essas pessoas solteiras, tá? Desde que comprove realmente que só existe esse único exclusivo acervo, tá? Que aí é passível de não ser penhorável, tá bom? Aí logo em seguida eu falei da eudemonista, né, que é a família que leva em consideração a presença somente de sujeitos, de amigos, por exemplo, né, que não tem nenhum vínculo de parentesco direto. A eudemonista, ela considera justamente a presença de sujeitos que não têm relação de parentesco um para com o outro, mas que naquele determinado intervalo de tempo pode estabelecer ali um elo de uma entidade, principalmente para a defesa dos seus direitos, dos seus negócios jurídicos, por exemplo, pelos quais pretende realizar, tá? Aí eu citei aquele exemplo daquele grupo de amigos ou amigas que pretende realizar um congresso e aí resolveram alugar um imóvel. Então, naquele curto intervalo de tempo, durante o momento da estadia deles, da ocorrência do evento, ali eles podem formalizar essa entidade com seus direitos e deveres obrigacionais, né? Com relação àquele pagamento daquele aluguel, tá? Aí eu falei para vocês também da família polioafetiva e poligâmica. São sinonímios, né? É a relação entre mais de um sujeito, normalmente uma relação trilateral, tá? Que considera justamente o elo da afetividade que vai correlacionar esses anseios. Esses interesses vão estar envolvidos, comungados, por considerar esse elemento do afeto, tá? Aí vocês devem estar recordados que eu falei aquele exemplo que surgiu, né, o primeiro cartório do Brasil que formalizou esse registro, né, lá no Rio de Janeiro, dessa relação trilateral, tá? Claro que atualmente isso atenta contra o princípio da monogamia, eu também expliquei para vocês. A jurisprudência majoritária ainda não vem confirmando essa entidade, tá? Muito embora alguns cartórios já venham formalizando instrumentos particulares, tá? Vamos agora aguardar para que logo, logo, definitivamente, o CNJ venha confirmar essas escrituras públicas em sede definitiva, tá? Aí eu também pedi para vocês colocarem na outra linha, né? Porque estava tudo misturado no material, a entidade multiparental e a ou pluriparental, que são sinônimos, tá? Aí eu comentei para vocês dessa entidade que leva em consideração a filiação socioafetiva, que vai estar em sintonia juntamente com a consanguínea, tá? Essas filiações, elas podem tranquilamente conviver
E eu expliquei para vocês aquela velha regra do provimento, né? Eu mencionei, eu não expliquei ainda detalhadamente, porque nós vamos estudar isso com mais detalhes no próximo capítulo. Mas eu já mencionei para vocês anotarem, né, aquele provimento 63 do CNJ. Vocês anotaram, e esse provimento remete justamente à formalização dos registros, que já vai constar essas informações em sede de reconhecimento de filiação paterna, no caso, ou materna de natureza socioafetiva, juntamente com a biológica. É o direito, né, daquele determinado indivíduo, de repente aquele menor, por exemplo, de ter a sua certidão, de resgatar a sua certidão com uma dupla paternidade ou uma dupla maternidade, tá? De natureza biológica e socioafetiva, tá? E aí eu fechei a aula passada, que eu sempre faço esse feedback para situar vocês, né? Na última entidade que eu expliquei, que foi a paralela. E a diferença é que aqui na paralela nós temos a presença de mais de uma entidade notoriamente reconhecida pela Constituição ao mesmo tempo. Elas convivem de forma o quê? Paralela, já está dizendo, né? Equidistante. Mas que a relação é transparente entre as partes, tá? Por exemplo, o companheiro conhece aquele cônjuge, ou vice-versa. Mantém aquela convivência cotidiana, tá? E dentro desse procedimento, o que defende a entidade paralela é uma relação de transparência entre todos aqueles envolvidos que vão fazer parte desse cenário, desse contexto familiar. Claro que eu até falei para vocês, a gente utiliza como exemplo que na prática é justamente o contrário, né? Na verdade, não existe uma relação transparente, mas sim uma relação obscura. E quando você vai justamente buscar o auxílio da justiça, é para você visar justamente formalizar um direito seu, né? Você vai tentar resgatar um direito, principalmente quando alguma das partes até venha a falecer, né? Você imagina aquele indivíduo que venha a falecer e de repente aquela cônjuge sobrevivente e aquela companheira ao mesmo tempo vem ingressar no judiciário para pleitear os seus direitos, tá? Então a família paralela considera justamente a presença de entidades reconhecidas pela Constituição, casamento e união estável, que vão conviver perante esse posicionamento de uma forma às claras, né? Conhecidas, tá? Notoriamente reconhecidas. E que no final das contas, cada uma pode tranquilamente desenvolver os seus anseios, os seus interesses, e ali todos vão saber de antemão a identidade de todos, tá? Aí eu pedi para vocês também anotarem aquela redação lá do 1723, lá do parágrafo 1º do Código Civil, né, que ali, normalmente, hoje, a lei já defende, quando você está separado de fato, né, aquele indivíduo já está separado, de uma certa forma já se retirou daquele ambiente, mas pode formalizar uma outra entidade, né, aquele indivíduo que é casado, mas que está separado, mas que já havia estipulado ou estabelecido uma outra entidade, no caso, uma outra união estável, uma outra família, tá? E aí é possível que esta relação venha a ser formalizada e aí transcorrer com seus efeitos jurídicos, tá? Nós fechamos a aula falando dessa entidade, só para deixar bem claro para vocês onde é que nós paramos na última aula, tá? E hoje, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, dando continuidade, eu queria falar para vocês do item, vamos lá, item número 4, tá? Que é as características do direito de família ou das famílias. Muito embora no material de vocês está no singular, tá? Mas a gente já pode remeter para as famílias, né? Porque nós temos mais de uma entidade, notoriamente reconhecida pela Constituição, tá? Essas características é uma regra exemplificativa. Aí vocês quiserem anotar também, que é importante, tá? Ou seja, são características que devem estar presentes, devem estar atuantes diretamente nesse contexto de qualquer família. Traduzindo, torna-se necessário que cada uma da entidade, cada uma família específica, venha apresentar essas características, tá? Elas, de uma certa forma, vão fazer parte desse cenário. Elas não podem ser analisadas de uma forma isolada. Pelo contrário, elas devem ser analisadas de uma forma conjunta, tá? Em sintonia com outras. Todas estão em sintonia, tá? Que características são essas, que é uma regra exemplificativa? A primeira delas que está no teu material é justamente o caráter ou característica de natureza biológica, tá? Aqui, o que nós levamos em consideração?
essa característica biológica, tá? O fator preponderante que deve, de uma certa forma, direcionar é o fator nascimento com vida, tá? O caráter biológico é aquele velho, tradicional conceito de família do passado, que até então nós tínhamos como carta principal, como cenário principal, como ambiente principal, tá? Ou seja, torna-se evidente, torna-se necessário que as famílias deveriam ratificar a natureza da procriação. Então, esse caráter biológico, ele considera como a essência da família a natureza desse nascimento, daqueles determinados descendentes, daquela futura prole, tá? A família se centra justamente nessa perspectiva de fortalecer esse nascimento com vida, tá? Então, é o cartão postal de visita do caráter biológico. Ou seja, a gente resgatar no fator nascimento, a gente resgatar justamente no fator da procriação, da prole, como justamente o cartão postal principal. Diga-se de passagem, até então primordial, tá? É óbvio que esse caráter biológico, meus queridos e minhas queridas, atualmente não é mais um fator essencial, tá? Eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. Por quê, professor? Olha, venhamos e convenhamos. Você sabe que tem algumas entidades, tem algumas famílias, né? Tem alguns casais, por exemplo, que tranquilamente podem firmar a sua entidade, mas não necessariamente podem querer ter a presença de proles no seu contexto, tá? Então, hoje, o fator nascimento não deve mais ser visto como um fator primordial, tá? Regra geral. E sim é um planejamento, né? Os casais eles podem tranquilamente conviver de uma forma harmônica, mas sem haver necessidade veemente da presença daquela prole necessária, tá? Ou seja, você pode firmar, por exemplo, aquela união estável, aquele casamento, mas não necessariamente pode fazer parte do planejamento daquele casal ter filhos, tá? Mas até então, antes mesmo da nossa vigente Constituição, era uma característica de natureza essencial, tá? Ou seja, o fator procriação tinha que fazer parte dessa realidade, desse contexto, tá? Era uma exigência até mesmo da natureza estatal, tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês para esse caractere, que eu estou justamente observando aqui, é que em alguns determinados ambientes familiares pode ser levado em consideração justamente esse fator do nascimento com vida, do fator da procriação, a presença da prole, tá? Para que ali também venha desenvolver todo aquele aparato familiar. Mas, diga-se de passagem, não é mais um fator primordial. É um fator secundário, tá? Faz parte de um planejamento familiar especificamente daqueles envolvidos, tá? Daquele casal, por exemplo. Eles podem muito bem entender que pode descartar essa possibilidade, tá? Mas esse caráter biológico considera justamente esse fato gerador, conforme já havia falado do fator nascimento, tá? E a Constituição também defende, né, justamente a presença da prole, a presença justamente dos filhos, tá, que deve fazer parte de todo um contexto e de todo um planejamento, não devendo ser somente de natureza principal, como até então era, como já havia também explicado, tá? Tudo tranquilo? Além desse caráter biológico, nós temos também um outro caráter, tá? Eu vou só colocar aqui, que é justamente o chamado caráter psicológico. Esse caráter, ou essa característica, é de natureza subjetiva, né? E é de suma importância para qualquer ambiente de família. A finalidade aqui é justamente nós trabalharmos o psique, né? A ideologia, o comportamento daqueles elementos, daqueles indivíduos que vão fazer parte daquele contexto familiar, tá? O caráter psicológico, o dever de respeito, né? Justamente a interpretação acerca do meu papel, por exemplo, de pai e o meu papel de filho, né? Essa consideração mútua, tá? Então, o caráter psicológico, sem sombra de dúvida, o dever, o respeito, por exemplo, o exercício do poder familiar, que deve ser exercido pelos genitores, ao mesmo tempo trabalhando essa noção perante a sua prole, né? Mantendo toda aquela singularidade, toda aquela sintonia de interesses, tá? Então, esse caráter psicológico é também fundamental, que deve fazer parte desse contexto familiar. Infelizmente, o que nós observamos hoje, cotidianamente, é que esse caráter psicológico ele vem sendo muito abalado,
tá? Ele vem sendo muito desrespeitado, principalmente com a questão da chamada alienação parental, né? Isso lá na frente nós vamos discutir um pouco mais, mas você imagina, né, quando o psicológico daquela criança ou daquele adolescente vem sendo abalado após, infelizmente, algum término de uma determinada relação conjugal ou de uma união estável, por exemplo. E aí, é claro que tem que ser trabalhado todo esse comportamento, né, de você continuar essa vivência, esse contexto perante os próprios genitores. E não é um trabalho muito simples, que precisa de um aparelhamento, de uma equipe, né, multiprofissional, multidisciplinar, que deve manter, que deve permear, que deve dar continuidade a essa sintonia. Então, esse caráter psicológico, tudo leva a crer, professor, o meu papel de verdadeiro pai, o meu papel de verdadeira mãe, como é que eu devo exercer esse poder familiar, como é que eu devo manter essa sintonia de respeito, como é que eu devo assimilar os meus deveres e os meus direitos, propriamente ditos, dentro do meu ambiente pela qual devo fazer parte, né? E trabalhar isso no meu filho, né? Não só nele, mas todos aqueles que fazem parte do meu cenário familiar, né? Ou seja, os incapazes, entre aspas, aquelas pessoas que de repente precisam do exercício de uma curatela, no caso, por exemplo, dos inválidos, entre aspas, né, dos idosos, tá? Na maioria dos casos. Então, isso tudo eu vou ter que estar em sintonia com mim mesmo. Trabalhar esse desenvolvimento do sujeito, o comportamento do sujeito, tá? Nem que seja o caso, nem que seja o caso de procurar o auxílio de uma equipe multiprofissional, tá? Se for o caso propriamente dito, tá? Então, dentro desse panorama, o caráter psicológico é de natureza subjetiva. Há muito tempo atrás, a OAB colocou uma questão dessa, tá? Não de marcar, mas para o candidato a responder, para quem optou pela parte do civil, né? A característica de natureza psicológica considera justamente o aparato de natureza subjetiva, ou seja, vou trabalhar, né, a performance, o comportamento daquele meu membro, daquela minha família, o dever de primado, de respeito, tá? Então era justamente isso para o candidato ter respondido dentro desse cenário do contexto familiar, tá? Além do caráter psicológico, nós temos também a letra C aqui, que eu estou olhando aqui no material, é o caráter econômico. Esse caráter econômico também era de suma importância até então, do velho conceito de família tradicional. Por quê, professor? Porque nós levamos em consideração aquelas famílias tradicionais que, quanto mais dotes econômicos, mais poder material detinham, indubitavelmente mais fortes assim deveriam fazer parte do seu cenário. Esse caráter econômico hoje mudou a sua conotação, tá? É questão justamente de você manter essa sobrevivência material. Não é mais o elemento principal como até então era observado, tá? E aqui nós temos muitos exemplos de caráteres econômicos, e o principal deles é o dever do alimento, tá? Os alimentos propriamente dito prestados, perante todos aqueles que vão fazer parte desse contexto, desse ambiente, tá? Então, dentro desse procedimento, é de suma importância que aqueles responsáveis, né, o alimentante, por exemplo, venha prestar esse compromisso. Além dos alimentos, também nós podemos fazer parte desse caráter econômico, por exemplo, o exercício do direito ao uso ao nome também é de suma importância que a gente deve considerar. O direito à habitação, por exemplo, é também fundamental que a gente observe nesse caráter econômico, tá? O direito, por exemplo, à propriedade, tá? Justamente daqueles envolvidos, o direito à habitação, enfim, são N exemplos que nós, o exercício do direito à herança, né? Então são N exemplos que esse caráter econômico deve, assim, fortalecer, né? Deve privar pelo seu raciocínio, tá? Ou seja, basta que você leve em consideração essa questão objetiva, o valor propriamente dito que eu devo atribuir dentro daquele cenário, que a gente vai atribuir justamente esse caráter econômico, tá? Que até então era o principal, né? Nós não levávamos em consideração a natureza subjetiva, o afeto, o individualismo, a dignidade. Nós considerávamos justamente o aspecto valorativo da família, né? A família ela é levada a crer, levada em consideração justamente o seu aparelhamento patrimonial. Quanto mais, obviamente, aparelhamentos patrimoniais aquele ambiente familiar possuísse, sem sombra de dúvida, mais forte. Dentro desse aspecto, a família seria propriamente dita, tá? E hoje não. É uma questão de sobrevivência, de subsistência, mas que não deve estar acima
da vontade do sujeito, tá? Pelo contrário, tem que haver esse nexo de causalidade, tá? A vontade primordial do sujeito, o seu aspecto subjetivo, o seu afeto, para que aí sim ele venha pleitear a sua sobrevivência material, que justamente é o que propõe esse caráter econômico, pleitear os seus alimentos, pleitear o seu direito ao nome, a sua herança, tá? A sua propriedade por aí afora, tá bom? Além do caráter econômico, né, nós temos também o caráter religioso. Esse caráter, hoje, ele é muito flexível. Existe uma certa flexibilidade, tá? É claro que, normalmente, também, a exemplo do passado, era muito mais quanto mais, né? Esse caráter é muito mais observado, até pela forte influência do cristianismo, né? As famílias tradicionais, arraigadas ao pensamento católico cristão, né? Mas, professor, atualmente ainda existem famílias tradicionais. Sim, realmente existem. Nós não podemos deixar de não observar isso, tá? O que eu quero levar a crer aqui para vocês é que a finalidade do caráter religioso é justamente um dogma, né? Ou seja, uma religião específica, uma doutrina religiosa, que também vai servir de aparato para desenvolver justamente o contexto familiar, especificamente falando. A presença de uma religião específica, de um dogma, de uma moral, de um costume específico, que também vai contribuir para o cotidiano do crescimento daquela família. Eu posso até fazer uma sintonia do caráter religioso com o caráter psicológico, tá? Eles são normalmente corolários, eles estão em sintonia, tá? Eles podem ser analisados ao mesmo tempo, porque você vai trabalhar justamente esse determinado dogma religioso cristão, ao mesmo tempo preparando justamente esse psicológico desse membro dessa família, tá? Esse comportamento desse sujeito, tá? O que no passado era uma exigência, hoje não necessariamente. Atualmente é uma flexibilidade. Até mesmo porque tem famílias que não necessariamente podem seguir nenhum tipo de dogma, nenhuma religião específica, nenhum pensamento cristão, tá? Muitas das vezes você pode direcionar para uma outra conotação intelectual, moral, ética, totalmente alheia a uma determinada ideologia cristã, tá? E mesmo assim, essa família pode tranquilamente permear o seu contexto de sobrevivência, tá? O que eu estou chamando a atenção dos senhores e das senhoras é que esse caráter religioso é que algumas entidades, algumas famílias, alguns cenários familiares podem justamente buscar nessa ideologia, tá? De alguma específica religião, de algum dogma específico, para que venha contribuir para justamente esse caráter também psicológico venha a ser desenvolvido com bom êxito, tá? Os bons costumes, os direitos e deveres venham a ser realizados com bom cumprimento, tá? Muito embora o caráter religioso ele venha se ater especificamente para uma moral específica, para um costume específico, atribuindo a uma religião específica. Mas, como já havia falado também anteriormente aos senhores, atualmente não é uma exigência, tá? Fica a critério daqueles grupos, daquelas famílias pelas quais pretende assim querer. É uma flexibilidade, tá? Atualmente, tá certo? Então, o caráter religioso, repito, eu posso justamente correlacionar com o caráter psicológico, sim, porque ambos são de natureza subjetiva, né? O psicológico você vai trabalhar justamente esse comportamento, as ideias, os direitos e deveres, que eles podem tranquilamente se subsidiar também de noções, de interpretações, de análises de uma específica religião, de uma específica religiosidade, tá? Para fortalecer aquele comportamento daqueles membros daquele contexto daquela família. Claro, fortalecer o comportamento para os bons costumes, tá? Para os direitos e deveres para que venham a ser ratificados com bom êxito. Mas não é atualmente uma exigência, é uma flexibilidade que também faz parte do contexto familiar, tá? Então é por isso que vocês nunca deixem de levar em consideração o caráter religioso se correlacionando com o caráter psicológico, tá? Outro professor, nós temos também aqui o caráter político ou característica política. Eu queria, por gentileza, que vocês anotassem aí, eu não coloquei aí no roteiro de vocês, e eu quero que vocês anotem, quem puder digitar aí no computador, quem quiser anotar, tá? Coloque, por gentileza, a redação do artigo 1513. Eu solicito até algum secretário aqui que coloque também aqui no chat, caso algum colega esteja distraído, etc., e deixe salvo também no chat, tá bom?
A redação do artigo 1513 do Código Civil, tá? Anote por gentileza, a redação do artigo 1513 do Código Civil, e o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Repito, artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Eu queria, antes de mais nada, só levar em consideração que esse caráter político, tá? A gente leva em consideração o quê, professor? Que é a presença do poder público, né? Do Estado, propriamente dito, que deve garantir as ferramentas essenciais para dar o suporte essencial para a sobrevivência daquele elo, daquele seio familiar, tá? Então, o caráter político é atualmente o papel do Estado de garantir esse mínimo existencial. Muito embora nós saibamos que nem sempre isso seria possível em todos os momentos. Mas a Constituição, lá no parágrafo 8º, ela é muito direta ao assunto. E eu não sei se vocês estão com a legislação aí aberta no computador de vocês ou no livro de vocês, mas eu queria aproveitar o momento, né? Costumeiramente eu queria até fortalecer, eu acho que eu devo ter salvo aqui a redação do parágrafo 8º, né? Porque o parágrafo 8º ele é muito direto. O Estado ele deve justamente ter essa perspicácia, né, de fortalecer, de garantir essa sobrevivência e, ao mesmo tempo, fazer com que os elementos, os indivíduos, façam parte, né, do seu próprio planejamento, venham atribuir o seu próprio planejamento. Todos ali têm esse dever de constituir justamente esse propósito, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é que o Estado ele não pode mais ser um manipulador de vontades, de interesses, como até então era observado no passado, né, no Código 16, antes mesmo da nossa vigente Constituição. Não, o Estado hoje ele tem que ser um garantidor dos direitos, dos mínimos existenciais, né? Muito embora a gente saiba que nem sempre isso é possível em todos os casos, né? Existe uma ausência maçante até do poder público em algumas famílias, tá? Em alguns contextos de realidade. Mas esse parágrafo 8º aqui, ele é muito incisivo, tá? A própria Constituição, ela já remete esse raciocínio, que é de suma importância o Estado formalizar esse intento, tá? Eu queria aproveitar o momento e dar uma leitura nele, tá? Eu acho salutar, pertinente, e vez ou outra ele é solicitado no exame da ordem, tá? Quem estiver acompanhando aí, eu estou com meu celular, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês. Quem estiver aí com o livro, acompanhe aqui comigo. Olha só essa redação, que eu acho bem interessante, né? Olha lá o que está dizendo. 226, parágrafo 8º. Está dizendo assim. O Estado, né? O Estado, ou seja, o poder público, ele deve assegurar a existência, olha lá, deve assegurar a assistência da família na pessoa de cada um dos que vão integrar. Olha só a palavra importante, a palavra-chave, o assistencialismo, né? O mínimo existencial, a garantia da sobrevivência, tá? Ou seja, né? Vamos lá, onde é que eu estou? Da assistência de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esses mecanismos, se for o caso, até se socorrer para a via jurisdicional. Os instrumentos de análise, né? Por exemplo, o meu direito, professor, eu quero pleitear o meu direito aos alimentos. Então, quais são esses mecanismos? Você vai buscar uma ação de alimentos, né? Você vai buscar uma ação, por exemplo, de paternidade, de reconhecimento da tua condição de filho. Então, são todas as ferramentas que eu vou justamente me subsidiar porque esse próprio poder público, esse próprio Estado, vai ter a perspicácia de assim me garantir. Quando eu falo aqui justamente Estado, só uma ressalva para vocês, nós não devemos somente levar para o aspecto do executivo, tá? Nós também podemos direcionar para o aspecto do judiciário. O Estado executivo e o Estado judiciário, tá? Uma coisa é certa, eu já entendi. Deve justamente formalizar essa perspectiva de garantia de proteção, né? Para que aquele elemento daquela família, aquele membro, venha se sentir seguro dentro das suas relações, né? Protegido perante os seus determinados anseios. E isso, obviamente, a própria Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, já garante. E no artigo 1513 do Código Civil, que eu pedi também para vocês anotarem, no caso, como está justamente explicando esse dispositivo, né, o Estado também ele não pode adentrar para fins de manipular as vontades, né? Esse artigo está até informando justamente as pessoas jurídicas, por exemplo. Elas não podem diretamente manipular os interesses daqueles membros pelos quais vão fazer parte desse cenário, tá? Como até então era visto no passado, tá? Isso. Ah, posso sim, Larissa. Então, só para repetir, depois vocês anotem aí no chat, por favor. O artigo 1513, 1513 do Código Civil, tá?
É o exemplo clássico que o Estado, quer seja o Poder Executivo, né, o Judiciário, não pode manipular as vontades dos membros. Tem que ter a mera liberalidade dos interesses. Exatamente, Rosane, o artigo 1513 do Código Civil. E a Constituição, lá no artigo 226, parágrafo 8º, anotem aí, por favor. Artigo 226, parágrafo 8º, foi isso que eu acabei de ler, tá? O planejamento familiar deve estar assegurado pela própria vontade dos membros daquela família, tá? Eles devem subsidiar de algum auxílio, de algum socorro, caso seja necessário, se houver algum desvirtuamento desse planejamento. E esse auxílio é 226, viu, Rosane? 226, não é 266, não, 226. E dentro desse auxílio, tá? Algum instrumento, alguma ação específica, eu posso tranquilamente me subsidiar, tá? Então, de acordo com o artigo 226, parágrafo 8º, só corrige aí, que aí tá 266, né? Eu posso tranquilamente buscar o apoio da Constituição. A Constituição ela vai me dar justamente esse suporte para que eu venha fortalecer a minha vontade, né? Como a gente acabou de ler nesse parágrafo 8º do 226, o Estado ele deve fornecer essas ferramentas, esses mecanismos de proteção aos interesses dos membros, né? Caso ocorra algum eventual desvirtuamento, tá? Isso, Alexandre, isso, Rosane, perfeito, tá? E, finalmente, o caráter jurídico. Eu, particularmente, esse caráter jurídico, ele é a regra geral, tá? Por quê, professor? O que é o caráter jurídico? É a força do ordenamento que vai ter o suporte de proteção, de garantia para as nossas famílias, para as nossas entidades. É óbvio, né, queridos? Que esse caráter, essa característica não podia deixar de não estar presente. Diga-se de passagem, nós devemos até iniciar por ele. Tá? É o papel da norma, né? É o papel da legislação, que vai dar toda a instrumentalização, todo o passo a passo essencial para que nós possamos entender o funcionamento do direito de família. Tá? Então, aqui, professor, já entendi. Onde eu vou buscar, entre aspas, o meu socorro? Caso a minha entidade familiar, o meu contexto familiar, vinha a ser desvirtuado pelo interesse de terceiros, né, que queiram desvirtuar a vontade dos meus membros, né? Então eu vou buscar o auxílio da lei para que me dê também essa instrumentalização, me dê um direcionamento para que depois eu vá buscar os meus interesses, né? Vá buscar justamente o meu direito material, por exemplo, as minhas obrigações pelas quais eu estou pleiteando, tá? Então, o caráter jurídico é suma importância, é uma exigência. Nós iniciamos até pela nossa Constituição, que é a lei maior, e as demais legislações extravagantes, infraconstitucionais. Tá? Quando eu tenho essa noção, essa perspicácia de buscar justamente esse papel da lei, que vai me garantir justamente esse instrumento, que vai me garantir justamente as regras básicas para eu colocar a minha família em bom estágio de funcionamento, tá? Então, resumo da ópera, né? Todas essas características, todos esses caracteres, tá? Vocês, por favor, não esqueçam de um detalhe, já dizia a música, detalhe pequeno de nós dois, né? Essas características, elas não podem, por favor, ser analisadas de forma isolada. Todas estão em sintonia, tá, meus queridos? Quando uma delas sofrer um desvirtuamento, indubitavelmente as outras demais também vão sofrer o mesmo tipo de desvirtuamento, tá? E aí, professor, o resultado disso tudo? Eu vou tentar reequilibrar essas características, né? Porque a partir do momento que uma sofrer uma desatualização, tá? Um desnivelamento, é óbvio que as outras demais também vão sofrer o mesmo tipo de descompasso, tá? Desmoronamento. Eu queria falar uma palavra mais bonita, não consegui me lembrar, mas depois eu me lembro, tá? Então, se uma sofrer uma falta de alteração, é claro que as outras também vão sofrer da mesma forma, né? E aí você vai ter que buscar o auxílio do Estado, no caso o Estado jurisdicional, para tentar reequilibrar isso. Então, todas devem ser analisadas de forma conjunta, tá? Todas estão em sintonia, não pode justamente haver essas diferenças, tá? E aí, dentro desse aparelhamento, o direito das famílias deve se subsidiar dessas características, deve ser analisado de forma conjunta, todos em sintonia, tá? Isso é importante vocês não esquecerem, certo?
Além das características, nós temos também alguns princípios, né? É importante que vocês, por favor, grifem, já está até grifado, né? Mas se quiser grifar novamente, é uma regra exemplificativa, tá, queridos? Porque são tantos princípios que a gente poderia ficar até meia-noite aqui só falando de estudo de princípios do direito das famílias. Mas eu mencionei aqui, normalmente, os princípios mais costumeiramente debatidos no exame de ordem, dos concursos, tá? No cotidiano do estudo do direito das famílias, né? São os mais debatidos cotidianamente, tá? E aí depois, ao ler os livros, os materiais, vocês de repente podem até se deparar com outros princípios, mas esses normalmente são os mais requisitados, tá? Quais são, professor? Vamos ver de um por um, né? Vocês estão com a lei aí também, de vez em quando a gente pode subsidiar da norma, tá? O primeiro princípio que eu estou olhando aqui é o princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, tá? Me confirme aí no material de vocês, por gentileza, mas eu acho que eu coloquei os dispositivos, porque teve uma turma que me chamou a atenção positivamente, tá? Eles falaram que eu não tinha digitado os artigos. Mas me confirme se eu coloquei no material de vocês, por favor. Está aí o artigo 5º, né? Inciso 1º, combinado com o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição. Se tiver aí, vocês me confirmem, tá? Esse princípio, que está com base no artigo 5º, inciso 1º, combinado com o artigo 226, parágrafo 5º, tá? Da Constituição, todos os artigos da Constituição, vem justamente informar a essência desse princípio. Que princípio é esse, gente? Que está no artigo 226, parágrafo 5º e no artigo 5º, inciso 1º. A gente já inicia pela nomenclatura igualdade, tá? Nós vamos trabalhar aqui agora com as vontades que vão ser desenvolvidas entre aqueles cônjuges ou entre aqueles companheiros, as decisões a serem tomadas, todas as atitudes a serem realizadas, todos os comportamentos, todos os negócios jurídicos que, porventura, aquele casal pretenda realizar, não pode mais ser realizado de forma unidirecional, impositiva tão somente, tá? As vontades agora têm que estar correlacionadas entre si. É a proposta trazida pela nossa vigente Constituição, até porque nós estamos com base no princípio da igualdade. Então, professor, eu já entendi, né? Se eu, quer seja estando numa entidade familiar de natureza matrimonial ou convivencial, que no caso é instável, mas todas as decisões ali não podem ser desvirtuadas para contemplar somente uma única vontade, como até então era impositiva no passado, né? Até então, somente o gênero masculino é quem determinava as regras a serem cumpridas, né? O patriarca, né? O coronel, por exemplo. Hoje não. Tá? A Constituição ela inaugura imediatamente como o princípio da igualdade, como um dos direitos fundamentais trazidos pela nossa vigente, artigo 5º, inciso 1º, né? A isonomia entre homem e mulher. Depois vocês podem voltar a reler isso. Então, esse princípio ele defende qualquer decisão, por exemplo, a ser tomada, né? Por exemplo, professor, a eleição da escolha daquele determinado cartório para firmar o nosso matrimônio deve ser formalizada de comum acordo. A eleição, por exemplo, do uso do sobrenome, tá? Também eu posso eleger de comum acordo, né? O exercício, por exemplo, daquela herança futura, da lavratura de um testamento, tá? Muito embora, vocês vão estudar logo logo lá na frente, o testamento ele é unipessoal, tá? Mas os efeitos, os reflexos, podem tranquilamente contemplar ambos aqueles casais, tá? Então, isso tudo, o princípio da isonomia jurídica, ele tem esse propósito de garantir, de fazer com que as decisões daquele determinado casal devam ser compactuadas perante ao interesse de ambos, que venha satisfazer, que venha justamente formalizar a vontade de ambos. As decisões têm que ser tomadas em sintonia. Não pode mais haver imposição de vontade, como até então a gente observava até então antes da Constituição, tá? E aí, professor, isso está onde? Maiores detalhes, vocês dão uma leitura também na Constituição, no parágrafo 5º, tá? Que a Constituição ela também vem formando isso, que defende a união estável, que defende o casamento, que deve ser compactuado pelo interesse de ambas as partes, né? Salvo me engano, isso está formalizado até aqui no parágrafo 5º. Eu estou até com ele aqui, tá? Parágrafo 5º do artigo 226, né? Aqui a Constituição é muito clara nesse sentido. Olha lá. Os direitos e deveres referentes à sociedade são exercidos igualmente. Pronto, tá?
Então, esse parágrafo 5º do artigo 226, ele é clássico. Tudo que fizer parte daquele planejamento do casal tem que ser decidido de forma isonômica. Os direitos entre homens e mulheres dentro do planejamento familiar atualmente não podem mais ser exercidos de forma impositiva, unidirecional. Tem que ser exercidos de igualdade, né? De equilíbrio. As ações devem ser compactuadas para as vontades ali propriamente ditas, tá? Então, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 226 da Constituição, essa redação é muito clássica e a gente não pode deixar de não observar, tá? E aí, maiores detalhes, vocês leiam novamente, como acabei de observar, que aí fica bem interessante, tá? Além desse princípio, nós temos também o princípio da letra B, né? Que é o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. Isso, Rosane, obrigado. Artigo 5º, inciso 1º, tá? Combinado com o artigo 2 do... Isso. Então, esses são os princípios, né? Aliás, os artigos que se referem ao princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, tá? O outro princípio, que é uma regra exemplificativa, e inclusive eu não sei se foram vocês que me fizeram essa pergunta, né? E nós temos o princípio da igualdade. Olha aí, grife novamente igualdade jurídica, só que agora direcionada para a prole, tá? De suma necessidade, né, gente? De suma importância. Anote aí, Rosane, por gentileza, artigo 227, parágrafo 6º, tá? Queridos, atualmente, isso é notório, tá? Os filhos, quer sejam oriundos de uma adoção, quer sejam oriundos de uma filiação socioafetiva, não deve haver mais nenhuma distinção. Não deve haver mais nenhuma diferença, tá? Ah, professor, porque aquele ali foi oriundo de uma família substituta. Ele adentrou posteriormente na minha família em sede de adoção. E qual o problema nisso? É filho legítimo, tá? Todos apresentam a mesma legitimidade, tá? Com base justamente na redação do 227, parágrafo 6º, a Constituição é clara, ela não faz mais nenhuma asepsia, nenhuma diferença entre filhos legítimos biológicos e aqueles que foram frutos oriundos de uma adoção. Até porque isso, caso venha acontecer, é um ato nulo de próprio direito, tá? De pleno direito. E aí, com base justamente na redação constitucional, artigo 227, parágrafo 6º, a nossa atual CF veio justamente confirmar isso, tá? Eu queria aproveitar também o momento e formalizar isso com vocês, que esse artigo também, esse inciso, vez ou outra também a nossa vigente Constituição vem formalizando, tá? A nossa OAB também. Olha lá, o parágrafo 6º, é importante. Os filhos havidos, olha o que está dizendo, os filhos havidos ou não, tá? De uma relação do casamento ou por adoção, tá? Ou seja, eu posso fazer parte de uma entidade matrimonial ou não necessariamente. Eu posso fazer parte de uma união estável, tá? E aquele filho pode ser fruto de uma adoção ou não necessariamente, pode ser um biológico, tá? Que estabelecerá, o que está dizendo assim, terão os mesmos direitos e qualificações. Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Queridos, esse artigo é autoexplicativo, não tem nenhuma dúvida para a gente não deixar de não entender. Filhos legítimos biológicos, filhos oriundos de adoção, têm os mesmos direitos. O que quer dizer mesmo qualificações? Eu tenho direito, por exemplo, aos alimentos, tenho direito à herança, tenho direito ao uso ao nome, tenho direito de reconhecimento da minha filiação, da mesma forma como os biológicos também. Ah, professor, mas eu sou filho de uma outra relação alheia, né, do meu pai. Não importa. No passado, você tinha aquelas velhas nomenclaturas, filhos incestuosos, adulterinos, né, que faziam parte de todo aquele cenário. Nós não temos mais essas diferenciações, tá? Hoje, todos são reconhecidamente legítimos com base na regra da Constituição, que acabamos de observar aí no parágrafo 6º, tá? Então, após a sacramentação do trânsito julgado de uma sentença que deferiu uma adoção, não tem para onde correr. A coisa julgada material já foi sacramentada, goza da legitimidade daquele determinado indivíduo, semelhantemente como já apresentara aqueles outros determinados filhos de natureza biológica. Todos estão no mesmo patamar.
todos estão protegidos pela norma constitucional, pelo Estatuto da Criança também, tá? Então, isso daí foi uma grande inovação trazida, porque a nossa vigente Constituição não faz mais diferença alguma entre filhos, como até então fazia, entre os espúrios, incestuosos, adulterinos, que hoje não existe mais essas diferenças, tá? A resposta está justamente nesse parágrafo 6º do 227 da nossa atual Constituição, né? Além desse princípio, gente, nós temos o pluralismo familiar. Inclusive, nós falamos desse princípio na aula anterior, né? O que é pluralismo familiar, professor? Em outras palavras, são as entidades familiares notoriamente reconhecidas pela nossa vigente Constituição, tá? Esse princípio do pluralismo familiar, ele defende justamente a presença daquelas entidades que já passaram a ser reconhecidas pela nossa atual Constituição, fora o casamento. Você se lembra, né? Quais são as entidades que passaram a ser reconhecidas depois, além do casamento? Sim, professor. A união estável e a monoparental, tá? Essas duas entidades passaram também a fazer parte, foram elevados à condição de entidade juntamente com o casamento. E até então somente era o casamento a única entidade reconhecida. E hoje não, tá? Então, observamos aqui, você grifa aí por gentileza, a palavra pluralismo, né? Pluralismo é a presença de mais uma entidade concomitantemente, em sintonia com outras, que vão receber a proteção da própria norma constitucional, que atualmente, pela lei maior, nós temos 3 entidades notoriamente reconhecidas. Sim, professor, mas o senhor falou de outras entidades. Aquelas outras entidades pelas quais eu mencionei são as entidades reconhecidas pela doutrina e jurisprudência, né? Eu já iniciei a nossa aula de hoje só relembrando elas. A grande diferença é que elas precisarão um dia também ser elevadas à condição de entidades reconhecidas pela norma maior constitucional. É o desafio, né? Vamos justamente aguardar o posicionamento do nosso legislativo para ver se também reconhece aquelas entidades que hoje fazem parte de um contexto doutrinário e jurisprudencial, para que amanhã também elas venham fazer parte de um contexto dentro da fonte formal do direito, dentro da lei propriamente dita, tá? Então, o pluralismo familiar defende as 3 entidades reconhecidas pela norma constitucional. Isso daí já é fato. Mas também está discutindo, com base nesse princípio, as outras entidades de natureza doutrinária e jurisprudencial, tá? Muito embora ainda não esteja na norma, mas o desafio é, posteriormente, também reconhecê-las, dentro do aspecto formal, dentro da fonte formal do direito, tá? Então, basta que vocês não se esqueçam dessas informações, as que estão reconhecidas pela lei e aquelas que estão reconhecidas pela doutrina e jurisprudência vigente, tá? Temos outro princípio, gente? Temos, professor. Qual é que está aí? Consagração do poder familiar, tá? Grifa a palavra aí, poder familiar, né? Porque o poder familiar, ele soa nos nossos ouvidos como uma forma que defende justamente a isonomia, né? O interesse das partes. O poder familiar, né, que deve ser exercido de comum acordo. Eu até iniciei justamente falando do princípio da igualdade entre os cônjuges e companheiros, tá? Então, esse princípio do poder familiar, ele defende que todos aqueles elementos que fazem parte daquele seio familiar, daquela entidade familiar, todo aquele poder, todos aqueles direitos e deveres, o exercício propriamente dito do cumprimento dos genitores perante o seu exercício do seu poder, tem que ser exercido de forma isonômica, igualitária, tá? O que até então era considerado como pátria do poder, poder impositivo, né, uma única manifestação de vontade, acabamos com esse raciocínio, pelo menos teoricamente, tá? Por que o senhor fala pelo menos teoricamente? Porque ainda, infelizmente, visualizamos na prática, em pleno século XXI, algumas ainda famílias arraigadas em velhos costumes, em velhos princípios. Aí é uma questão cultural, né, queridos? Uma questão antropológica, que muitas das vezes não é de uma hora para outra que nós vamos quebrar esses paradigmas, perdura muitas das vezes durante muito tempo, até séculos, mas estamos trabalhando para isso, para a quebra de paradigmas. E a proposta é justamente o poder familiar, é o poder de isonomia entre todos os interessados, para que todos ali venham exercer as suas próprias convicções, né? Que não haja justamente a vontade do Joãozinho que vinha sobrepujar a vontade do Carlinhos, por exemplo. Não.
Todos devem manter a mesma convicção de vontade, tá? Não pode haver justamente essas manipulações que até então eram observadas, tá? Então, o respeito, a consideração mútua parte de ambos, né? Tanto dos genitores para com a sua prole e vice-versa, tá? A família tem que ser observada no seu contexto de verdadeiro equilíbrio, e não apenas de uma única vontade que até então se sobrepujava com as outras demais, como era vista no passado, tá? Então, o poder familiar, ele surge no lugar do chamado pátrio poder, né? O exercício do poder familiar que vem justamente quebrar, pelo menos teoricamente, o velho paradigma do pátrio poder, tá? Além do poder, do princípio da consagração do poder familiar, nós temos, obviamente, que está em sintonia com esse princípio da liberdade e da solidariedade, né? Todos de natureza subjetiva. Liberdade também como direitos fundamentais, né? Trazidos pela nossa vigente Constituição. A solidariedade, qual é a diferença, professor? A liberdade, eu tenho aptidão de exercício de um ato de que leve em consideração a minha manifestação volitiva, né? Eu não vou pedir permissão para ninguém, por exemplo, para reconhecer o meu exercício do direito ao nome, porque isso é uma regra constitucional, isso é uma regra civilista, é um direito fundamental meu, é um direito personalíssimo, tá? Eu tenho justamente a minha convicção, vou usar da minha vontade, ou seja, da minha liberdade, de buscar o reconhecimento desse direito personalíssimo. É um direito potestativo da minha parte, tá? Então, a liberdade, eu estou em sintonia com a minha vontade, tá? De eu buscar justamente aquele meu determinado aparato legal, aquela minha obrigação pela qual eu estou pretendendo, reconhecimento daquele meu direito propriamente dito. Eu vou usar, por exemplo, da minha vontade de pleitear os meus alimentos, professor. Tá? É o meu direito potestativo que está em exercício do meu ato. Sem sombra de dúvida, você está usando da sua liberdade, da sua aptidão, da sua vontade própria. Tá? E aí você também pode comungar essa liberdade, que ela também não pode ser exacerbada, né? Uma coisa é você exercer a liberdade dentro da sua discricionalidade. Ela também não pode ser uma liberdade autoritária, né? Isso até no direito administrativo fala muito dessa diferença. Atos discricionários versus atos autoritários, tá? E eu posso aproveitar essa minha liberdade e comungar esforços, que é o que está propondo a solidariedade. É claro que a solidariedade, você vai ter a aptidão de fazer com que outros interessados, as tuas vontades, as vontades de todos venham a ser reconhecidas, tá? Solidariedade, por exemplo, o direito daquele casal de ter o seu registro civil reconhecido em cartório, a sua escritura pública do seu ato matrimonial, ou de repente daquele seu eventual contrato de convivência em sede de união estável, né? Então, a solidariedade é quando você tem a perspicácia de aceitar outros interessados que vão fazer parte daquele teu cenário de interesses, tá? Eu tenho interesse, professor, por exemplo, de convidar outros sujeitos para o reconhecimento da nossa filiação. A nossa ação, ela vai aceitar litisconsórcios. Não é só eu que quero reconhecer meu direito de filho, mas também o meu irmão, né? Então nós vamos usar da nossa aptidão de interesses, da nossa solidariedade, e vamos buscar o reconhecimento de um ato jurídico, de um direito, tá? Então, por um lado, a liberdade, você defende a tua autonomia, a manifestação do teu querer, e por outro lado, a solidariedade, você aceita outros sujeitos, você divide os seus esforços, tá? As suas aptidões, para que envolva outros eventuais sujeitos de direito, como já havia dito. Tá? A solidariedade, ou seja, eu vou comungar interesses em comum acordo, em comum vontade. Tá? Isso é perfeitamente possível dentro de qualquer elemento, de qualquer entidade familiar. Tá? Quando você divide os esforços dentro de um determinado ambiente. Muito comum, por exemplo, o princípio da solidariedade no momento de reconhecimento de uma herança, divisão de uma cota de herança entre aqueles determinados herdeiros. Todos estão em sintonia, teoricamente falando, né, que nem sempre isso é possível, mas pode acontecer tranquilamente que todos estão de comum acordo, estão exercendo seu direito à sua solidariedade, tá? Ou seja, o direito que vai ser repartido para satisfazer o interesse de todos aqueles que vão fazer parte daquele cenário, daquela família, tá? Então, nós não podemos deixar de não observar também o princípio da liberdade e o princípio da solidariedade, tá?
E, finalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que não tem mais nada, nenhuma discussão nesse aspecto, que já iniciamos, né? A dignidade da pessoa humana, o que é ser digno, né? É você defender o sujeito de direito, né? A dignidade, ela vai defender a pessoa, o ser humano, o lado afetivo daquele sujeito. Que bom, né? Porque a Constituição, ela passou a elevar como supra-princípio. Lá, salvo me engano, eu não coloquei aqui no material, mas depois vocês confirmem, por favor, lá no artigo 1º, né, inciso 3º, lá da nossa Constituição, que é um dos fundamentos da nossa Constituição, tá? Então, a dignidade, você defender a pessoa, diga-se de passagem, é o principal elemento caracterizador atualmente do direito de família, tá? Eu sempre gosto de pronunciar direito das famílias, tá? Então, quando nós mencionamos esse princípio, é porque você está raciocinando, o teu cérebro está em sintonia com a defesa da pessoa, que até então não era possível. O direito de família, no passado, defendia os dotes econômicos, patrimoniais, a imposição de vontade. E hoje não. Você passou a defender a essência, o ser humano, o sujeito, o elemento que vai fazer parte daquele cenário familiar. Logo, temos que considerar justamente a defesa do subjetivismo, né? Com base justamente na regra constitucional. Tá? Então, a nossa Constituição ela quebrou esse paradigma. Ela veio justamente a formalizar a aptidão de interesse das partes. Daí a proposta da defesa do próprio sujeito, que é a dignidade. A defesa da sua vontade também não deixar de ser levada em consideração. Tá? E aí, vem também o princípio, o outro princípio que a gente leva em consideração é o princípio superior do interesse da criança e do adolescente, tá? Que são atendimentos de prioridades, são determinadas ações prioritárias em prol daqueles sujeitos, daqueles indivíduos que estão na condição de incapazes, tá? Quando eu falo incapazes, a gente se lembra daquela redação, né, do artigo 3º lá do nosso Código Civil, que atualmente os absolutamente incapazes somente devem ser levados em consideração aqueles sujeitos que ainda não atingiram a faixa etária dos 16 anos, tá? Depois do Estatuto das Pessoas com Deficiência, do advento dessa lei, ocorreu justamente essa atualização da regra das incapacidades, que vocês já devem saber disso, você já deve ter estudado isso, tá? Então, aqui o ECA, o Estatuto da Criança, ele apresenta nesse princípio do melhor interesse justamente as vontades, as ações em prol dessa clientela, tá? O reconhecimento, por exemplo, da adoção, né, que considera justamente essas faixas etárias de 0 a 12 anos, com base no ECA, tá? Então, são ações de natureza prioritária, como já havia mencionado. A busca pelos alimentos, a busca pelos registros. Então, esse princípio, ele é muito aceito dentro do aparelhamento da entidade familiar, tá? Você se socorre não só ao Código Civil, como também a própria legislação do ECA. Aí o artigo 227, que eu coloquei no teu material, a própria família, né, que é o artigo clássico do próprio conceito do aparelhamento da convivência familiar, ele é bem claro nesse sentido, né? Que apresentando incapazes, devemos justamente garantir a sobrevivência afetiva e material em prol do interesse deles, de natureza, repito novamente, de natureza prioritária, tá? E fechamos o outro princípio, que é o princípio da paternidade socioafetiva. Nós vamos ter, justamente no próximo capítulo, capítulo 2, a oportunidade de discutir com mais detalhes sobre a filiação socioafetiva. Mas eu já garanto de antemão para vocês que a socioafetividade já é uma nova proposta trazida pelo próprio Estatuto das Famílias, que pretende justamente já elevar a condição de reconhecimento da própria lei, né? Porque atualmente nós só temos a filiação reconhecida pela lei maior, a filiação consanguínea. Mas queremos também elevar a condição socioafetiva, que já é uma realidade. O próprio CNJ já reconheceu no provimento, que vocês mesmos anotaram, né? O provimento 63 do CNJ, a possibilidade de eu acariciar o meu interesse, os registros, né? O registro de dupla paternidade, de dupla maternidade, biológica e socioafetiva, convivendo cotidianamente, tá? Só para desencargo de informação, a nomenclatura socioafetiva, no passado, era observada como filhos de criação, tá? E hoje, nós subsidiamos dessa nova nomenclatura, que são aqueles determinados pais, né, que, muito embora não tenham oferecido o seu material genético, né, o seu DNA para realizar justamente a procriação,
mas eles foram até mais interessantes nesse aspecto. Eles ofereceram aparelhamento sociocultural e afetivo, né? Que é o velho paradigma, o velho ditado popular. O verdadeiro papai ou a mamãe não é aquele que oferece o material biológico, mas aquele que vai ter a preocupação de fazer parte do cotidiano familiar, do contexto de sobrevivência da sua prole propriamente dita. E aí a gente tem que louvar essas pessoas que apresentam essa perspicácia, essa convicção, né? Todo esse trabalho de dever de cuidado necessário e o afeto é o que deve permear, né? Fazer parte desse cenário, né? Tá? E para nós fecharmos com chave de ouro, dentro desses princípios, que além desses princípios tem outros, eu já olhei aqui no meu relógio, até passei do horário, mas não tem problema, a gente fecha, vamos fechar com chave de ouro aqui o capítulo 1. Eu queria falar justamente da natureza, tá? A natureza, queridos, é sinônimo de origem, de uma interpretação. Toda vez que vocês verificarem a nomenclatura natureza, vocês devem raciocinar para a conotação jurídica de uma origem, de uma análise, de uma interpretação jurídica, tá? Isso qualquer tipo de direito material se propõe a analisar, tá? E o direito de família, não esqueço, muito simples de vocês não deixaram de não entender, tá? O direito de família, ele pertence ao ramo do direito privado. Por que privado, professor? Porque a vontade dos sujeitos é a vontade que deve se sobrepujar. Ou seja, o direito de família está preocupado em identificar os elementos, identificar quem são aquelas partes que vão fazer parte daquele contexto familiar, tá? Quem justamente serão aqueles determinados indivíduos que vão fazer parte desse cenário, né? Então, a convicção maior aqui é a defesa do interesse das partes. Por isso que o direito de família deve estar enquadrado como um dos ramos do direito privado, tá? Cuidado que o OAB gosta às vezes de dar uma rasteira. Não, o direito de família faz parte do ramo do direito privado. Muito embora o direito de família ele é regido por normas de natureza de caráter público. Acabamos de ver o exemplo aqui da nossa Constituição, tá? Acabamos de ver o exemplo aqui do nosso outras legislações, como por exemplo do ECA, até o próprio Código Civil, que são legislações à disposição da sociedade, né? Que tem a convicção de estender o efeito erga omnes para com todos, tá? Para que todos assimilem a importância dessas legislações. Então, duas informações eu já falei, né? Mesmo fazendo parte do ramo do direito privado, mas o direito de família estende os seus efeitos, tá? Ele se interrelacionará, olha o verbo no futuro, né? Ele vai se interrelacionar com outros ramos do direito, tá? Tu te lembra da aula passada, né? Aqueles critérios penais, trabalhistas, o direito de família se relacionando com o critério fiscal. Então, dentro desse procedimento, a gente não deve esquecer, tá? Norma regida de caráter público, traduzindo, o direito de família também vai operacionalizar os seus efeitos perante outros institutos jurídicos, tá? Ele vai trocar efeitos com o direito penal, com o próprio Estatuto da Criança, que acabamos de ver o exemplo aqui, né? Vai trocar efeitos com o direito trabalhista. Então, mesmo defendendo o sujeito, mas eu também vou observar o direito de família perante outros institutos. Por isso que ele é regido por norma de caráter público, tá? E, por fim, por favor, não esqueçam, o direito de família, né, que eu pronunciei o direito das famílias, ele é de natureza extrapatrimonial. É a nova nomenclatura atribuída ao direito de família, tá? Por que extrapatrimonial, professor? Porque ele defende o sujeito. Ele é de natureza personal, personalíssima. Até coloquei aqui no teu material, né? Você deve estar vendo aí. Eu até tive todo o cuidado, até digitar para você, para que você não esquecesse essa redação, né? Além dele ser extrapatrimonial, porque ele vai além dos interesses econômicos, a proposta é defender justamente o sujeito, né, o ser humano, por isso que ele é de natureza personalíssima. Por ser de natureza personalíssima, ele defende aqueles velhos direitos personalíssimos. Ah, professor, quais são os direitos personalíssimos? Eles estão prescritos, né, lá no artigo 11. Você lembra do artigo 11? Tá? Rosânia, coloca aí. Artigo 11, lá do Código Civil. Esse artigo 11 é o direito de personalidade. Tá? Por se tratar de direitos personalíssimos, que é inerente ao próprio sujeito, são direitos irrenunciáveis,
Até coloquei aqui, né? Imprescritíveis, intransmissíveis, tá? Então, o direito de família, ele tem toda essa preocupação de defender a redação do artigo 11 lá do Código Civil. Por ser extrapatrimonial, ele, obviamente, é personal. Ele defende os efeitos jurídicos dos direitos de personalidade, tá? Por isso que nós jamais devemos deixar de levar em consideração a manifestação volitiva dos sujeitos envolvidos naquele certame, tá? Então, já entendi. Natureza jurídica do direito de família é um dos ramos do direito privado. A palavra privada é porque defende o interesse dos envolvidos, das partes, mas que é regido por norma de caráter público. O que quer dizer norma de caráter público, professor? Deixa eu ver se eu lembro. Ah, já me lembrei. É porque o direito de família ele vai se interrelacionar com outros institutos jurídicos. Ele vai trocar efeitos jurídicos com outras determinadas ciências do direito. Direito penal, Estatuto da Criança, direito trabalhista, direito fiscal, como já estudamos, né? Vimos na aula anterior aqueles exemplos daqueles critérios, tá? Então, é um efeito erga omnes, né? Nesse caso, porque as normas do direito de família podem ser assimiladas perante outros institutos jurídicos. Aceita-se essa comunhão de interpretações do direito de família com outros institutos, tá? E ao mesmo tempo, o direito de família, ele é extrapatrimonial. A palavra extrapatrimonial, ou seja, eu não me preocupo com a essência patrimônio, econômica. A nova proposta do direito de família, o novo conceito de direito de família é valorizar o sujeito. É de natureza personal, personalíssima. Valoriza-se os direitos de personalidade, com base no artigo 11, que está justamente aí já na tua plataforma, tá? E esses direitos de personalidade, personalíssimo, como eu já coloquei aqui, são direitos intransmissíveis, que eu não posso transmitir, não posso renunciar, eu não posso penhorar, que são direitos inerentes ao próprio sujeito, tá? Fazem parte da minha própria convicção. E eu jamais devo atrelar esse direito para nenhum outro, que é justamente ao meu interesse próprio, tá? E aí, dentro desse procedimento, nós fechamos justamente aqui, nesse exato momento, o nosso capítulo introdutório, tá? Que aí eu convido vocês de antemão, desde já, que na próxima aula, no nosso próximo encontro, já dizia o velho Chaves, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos dar continuidade, já iniciando as relações de parentesco e filiação, que será o nosso próprio próximo capítulo, que será o capítulo 2, tá? Não deixe, por favor, de fazer a primeira atividade que eu já postei no material, tá? Já postei, aliás, postei na plataforma, né? Vocês, por favor, façam atividade, né? Eu já postei ontem, segunda-feira, vocês têm até domingo para fechar o trabalho de vocês, tá certo? Com base justamente nesses vídeos. Não se preocupe que a aula de hoje também, mais tarde, eu vou transformar e vou direcionar no YouTube e salvar na plataforma. Até amanhã de manhã, vocês já estão com o vídeo salvo dessa aula de hoje, tá bom? Alguma crise interplanetária, gente? Foi boa a aula de hoje, gostaram? Tudo bem, posso tomar uma aguinha agora? Já estou tomando, tá? Tudo good, ficou legal. Alguma dúvida, tá? Desejo para vocês, muito obrigado. Desejo para vocês um excelente final de tarde, começo de noite. Coração para todos vocês. Por favor, não deixe de ver os materiais postados da semana. Revejo de novo o vídeo. Às vezes eu quero falar tanta coisa que às vezes a língua, a gente às vezes gagueja mesmo, que a língua é tanta coisa para falar, eu me emociono tanto com o direito de família, que faz parte do meu dia a dia, gente, eu milito nisso. Inclusive, hoje eu tive uma audiência até de barraco, de guarda, né? Depois eu conto esse barraco para vocês, que não vai dar tempo, tá? Mas, enfim, é a minha militância, gente, é família, sucessão, tá? Eu quero falar tudo às vezes, mas logo, logo a gente vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente. Mas, desde já, estudem, tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem com o nosso Pai Maior. Até quando? Quinta-feira, 15h10, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá bom? Um beijo para todos e até quinta. Aula encerrada, nesse exato momento.